inédito, a primeira vez que um filme brasileiro é indicado nesta categoria, concorrendo com todos os filmes de todo o mundo. Melhor filme, primeira vez que um filme brasileiro falado em português rompe essa barreira e consegue ser indicado como melhor filme, além de melhor filme estrangeiro. Aí, recentemente, a gente tem o Central do Brasil, que também foi indicado, estrelado por Fernanda Montenegro, a mãe de Fernanda Torres, e melhor atriz para Fernanda Torres, ela que já ganhou, nesta categoria, o Globo de Ouro. São, portanto, três indicações para este grande filme, o Ainda Estou Aqui. E a atriz Fernanda Torres falou após ser indicada ao Oscar. Veja o que ela disse. Queridos, eu não tenho nem o que falar. Eu queria agradecer, claro, ao Walter, a generosidade que ele teve comigo nesse filme, ao fato do nosso filme estar indicado não só para filme de língua estrangeira, mas melhor filme do ano. Isso é uma coisa inimaginável. Queria agradecer a equipe toda, a minha família do filme, meus filhos no filme, ao Celton, a toda a equipe. Foi um filme que a gente fez na felicidade, assim. E acima de tudo, eu quero agradecer e homenagear essa mulher extraordinária chamada Eunice Paiva, que está por trás disso tudo, que é a geradora disso tudo. E ao Marcelo Paiva, que escreveu esse livro extraordinário e que nos possibilitou fazer esse filme. Tá, então, muito emocionada a Fernanda Torres, fazendo os devidos reconhecimentos. De fato, é uma belíssima, é uma grande história. O presidente Lula também falou. Vamos ver o que ele disse. Você se lembra quando eu dizia que o mundo brasileiro, porque ele não desiste nunca? E nós acabamos de provar isso, mostrar que isso é verdade. Porque nós acabamos de ser indicados para o Oscar pelo melhor filme estrangeiro, é a Fernanda Torres. Então, quero dar parabéns a toda a equipe, dar parabéns ao Walter Salles e dar parabéns a Fernanda Torres, porque, sinceramente, vocês orgulham o presidente da República dizer: vocês são brasileiros e não desistem nunca. Parabéns! E vamos à repercussão com o nosso timaço. Começa com a Kátia D'Angelis. Olha, é de fato emocionante, é histórico por o cinema nacional conseguir chegar tão longe. Um filme falado em português, isso é muito difícil no cinema mundial, isso é muito difícil no cinema americano. E esta história, que se confunde também com a história e mostra o que é preciso ser visto da história do Brasil para os brasileiros. Kátia. É maravilhoso. Foi, assim, depois de 25 anos de Central do Brasil, em que a Fernandona ganhou também o Golden Globe, mas não levou lá no Oscar. O momento que o mundo vive, né? Essa questão que a gente vem colocando, assim, dos riscos que a democracia vive no mundo, e é por isso é um filme político, porque ele trata de uma forma muito delicada e muito sensível o drama do que significa viver em um país sem democracia, do que significa viver em um país em um regime totalitário. Mesmo que retrate o dia a dia e a situação de uma família de classe média alta, mas ele coloca ali e deixa evidenciado, foi esse o sentimento que eu tive ao assistir o filme, de que você percebe que aquela situação ela pode acontecer com qualquer família, a qualquer momento, em um regime totalitário. Independente da classe. Independente da classe, onde as instituições não são respeitadas, onde o processo democrático não é respeitado, a qualquer momento, pessoas que você não conhece podem, aqui eu estou dando um spoiler, podem invadir a sua casa, levar um familiar, por simplesmente ele ter colocado uma opinião que contraria ali
quem está no poder. E realmente a Fernanda, ela merece, ela é o filme, a história da Eunice, né? Como essa mulher se reinventa. E assim, é um filme sobre a ditadura, é um filme que você praticamente não vê sangue, mas você entende e você sente a violência que tudo isso significa. Por isso, e assim, esse ano, pela primeira vez, a gente teve general de 4 estrelas preso no Brasil. Então, assim, tem todo um significado, tem realmente, sim, um peso, né? Os órfãos e viúvos, eu falo órfãos, aqueles que negam o golpe, aqueles que não, foi uma revolução de 64, não, foi um golpe. E têm todo o direito de chorar, de espernear, de mimimi e etc., mas não tem como negar a importância dessa indicação, né? Mesmo que ela não vença, eu realmente acho que a gente vai ganhar a categoria filme em língua estrangeira, né? Mas isso já é grandioso, porque a arte ela é política e não deixa de ser assim um grito, né? Diante de tudo que a gente está vendo aí nesse momento, e de que sim, as democracias ao redor do mundo, inclusive a maior de todas, a que serve de exemplo para o resto do mundo, elas continuam correndo risco, e a vigilância, né, ela é sempre necessária. Olha, enquanto a Kátia falava, a gente acompanhava aqui imagens do filme e também imagens do próprio ex-deputado federal Rubens Paiva, assassinado pela ditadura militar no Brasil, Eunice Paiva, sua esposa, com os filhos, Marcelo Paiva, autor do livro. E isso tudo é a nossa história, e contada agora para o mundo, e reconhecidamente uma história importante, uma história que faz com que a gente debata, inclusive, esse momento que nós passamos, para a gente não repetir mais, Alessio. Olha, Ananias, é muito importante, e hoje, inclusive, uma das principais repercussões, declarações da Fernanda ao falar sobre essa indicação ao Oscar foi justamente, olha, a gente vive momentos parecidos com os que a Eunice viveu. E eu entendo o que ela diz no sentido de, olha, a gente não vive atualmente nenhuma ditadura, felizmente, mas aquela incerteza de sempre voltar àquele passado, né? Aquele momento triste de você ver pessoas, como a Kátia disse, falando de revolução, que não assumem que houve uma ditadura, que não assumem que pessoas morreram por conta da ditadura, que foram presas, torturadas. Até hoje nós temos uma ex-presidente do país que é ali menosprezada pelo fato de ter sido torturada, enquanto o seu torturador é exaltado. A gente ainda vive em um país dessa forma. Infelizmente, é triste a gente dizer. E mais triste ainda é a gente ver que o patriotismo ele é colocado em outras bandeiras, em outras coisas. Em um momento como esse de hoje, em que a luta contra a ditadura é exaltada, em que a gente tem um filme brasileiro lá fora, sendo reconhecido, tendo todas as honras merecidas, só tem um lado do Brasil comemorando. Eu hoje estava me pegando vendo as repercussões das comemorações, todo mundo elogiando, e eu só vejo as mesmas pessoas de sempre que defenderam lá no Globo de Ouro, as mesmas pessoas que disseram que assistiram e que gostaram, né? E eu parto muito, eu não gosto de fazer esse tipo de comparação, mas para um campo político. Sim. Há uma clara divisão de quem é a favor do filme Ainda Estou Aqui, está sendo indicado ao Oscar, e quem não comemorou, não porque não gostou do filme, mas justamente por ter essa ligação com a ditadura, por ter a ligação com um campo específico político. É muito triste, a extrema-direita, né, não comemorou. Eu não vi um deputado. Cegueira ideológica. E mais que isso, mais que um deputado ou senador, enfim, qualquer líder político, a população mesmo, as pessoas que votam nesse grupo político, que estão ali fazendo parte desse campo político, não comemoraram sequer repostando nas redes sociais. É triste porque isso mostra o quão grave chegou a polarização no Brasil, no sentido de colocar de canto uma atriz, uma obra mesmo, porque o filme Ainda Estou Aqui é uma obra em todos os sentidos, no literário, no livro, agora também no cinema, com essas indicações, na história, porque traz esse passado triste que a gente quer esquecer, mas ao mesmo tempo não quer, porque não pode, lembrar, né? Porque se repete. É triste de alguns lados e muito feliz por ver essa indicação de fato. Concordo com a Kátia quando ela disse que é difícil que essa vitória venha, mas já é uma vitória para o cinema brasileiro, para a Fernanda Torres, para a Eunice, para a história do Brasil. Pois não, vai lá, Aline. O Oscar, ele não costuma debater muito política, mas isso está mudando aos poucos. E eu acredito que a indicação do filme também veio no momento certo, no momento ideal. Porque além do contexto político
nosso, nacional, tem também a questão mundial, onde a extrema-direita realmente tem sido um temor. O lado autoritário do Donald Trump, que acaba de assumir a presidência dos Estados Unidos, realmente o país o mundo está começando a ver e a perceber do que ele é capaz. As suas medidas super radicais. E está apenas começando, né? Então, eu faço esse paralelo do filme Ainda Estou Aqui, mas também do Emília Pérez, que é o nosso concorrente direto. Que ganhou, inclusive, o Globo, né? Que ganhou o Globo e traz também o enredo de uma protagonista trans, né? Então, é a primeira atriz, é a primeira mulher trans a concorrer também para melhor atriz, também concorrendo diretamente conosco em mais de uma categoria. Então, são situações que a gente corre risco, tanto a questão da ditadura como a questão também das minorias. Sim. Então, eu faço essa leitura que eu acredito que o cinema também vai dar essa resposta ao extremismo mundial e a essa situação do Donald Trump, essas deliberações. Né? A arte, né, também dando o seu recado, mostrando o seu valor, dando a sua repercussão, sem dúvida, todo o sentido. Importante esse seu registro, Aline Ribeiro. E esse filme também, aliás, essa indicação hoje ao Oscar também é uma lição, é um exemplo para nós brasileiros. Aquilo que o presidente Lula falou de não desistir nunca, porque tem a ver com a história da própria Fernanda Torres. Kátia. Pois é uma família de artistas, é uma família que dedica a vida à arte, é a mãe, o pai, né? E ela desde muito nova, né? E fez também ali vivendo na arte, vivendo o teatro desde criança, e como ela se coloca, né, de uma forma assim, ela não se vê tão grandiosa a ponto de ganhar um Oscar. Ela já falou várias vezes que não quer clima de Copa do Mundo, mas é impossível que não se tenha. 3 indicações, com o resultado saindo na semana do Carnaval, não tem como controlar isso, né? E assim, o que mais cativa no filme, na postura, tem cativado na postura dela, é que apesar do filme ter essa mensagem que a Aline trouxe para a gente, né, ele é um filme político, isso é inegável. A questão humana, né, que eu volto a falar, de como o filme deixa bem claro para quem o assiste, de que aquilo ali, aquela violência, ela pode acontecer com qualquer família. A mensagem de Fernanda Torres, você a viu emocionada hoje ao ser indicada ao Oscar, é uma mensagem também de resistência pessoal e um exemplo para os brasileiros, porque lá atrás ela chegou a duvidar de que esse dia chegaria. Muita humildade dela. Ela duvidou. Repercutiu hoje um vídeo, né, dela falando em uma entrevista. É uma entrevista no Roda Viva, quando ela ganhou o Cannes. Vamos ver? Quando ela foi premiada em Cannes. Quando eu ganhei Cannes, primeiro, lá na Tijuca, o meu tio Paulo virou para mim. Eu acho que ele não sabia nem direito onde era Cannes. Ele falou para mim: quero te ver um dia no Oscar. E eu olhei para ele e eu falei: nossa, o tio Paulo não tem ideia da ralação que é e da sorte que é chegar até aqui. O Oscar não vai rolar nunca. Cannes parecia o máximo. O máximo. Mas você, com a família... É a capacidade que o brasileiro tem realmente. Gente, enquanto é importante, a Fernanda está vendo, né? Ela, inclusive, na comemoração disse que se sente muito realizada enquanto mãe, né? Porque é uma geração que está sendo seguida, o mesmo talento. São dois filmes, são dois filmes que falam muito do Brasil profundo, né? Central do Brasil é uma obra-prima, né, que fala... Dois filmes do mesmo diretor. Do mesmo diretor, que fala dessa questão das nossas deficiências, das crianças sem pais, a questão... O mundo está se rendendo a Fernanda Torres, porque ela, além de tudo, ela é muito, muito carismática. Muito talentosa. Olha, ela é uma contadora de histórias nata. Você, né? Fernanda Torres, agora está no Oscar. No Oscar. Para mim, para os brasileiros, já é a vencedora, independente do resultado. Exato, sim. Por tudo que conquistou.
E a gente vai torcer, de fato, para vir. Esse caneco vir para o Brasil. Vai ser clima de Copa do Mundo no meio do Carnaval. Vai Não ser vem bom demais. no cinema, vamos lá. Vai ser maravilhoso. Ananias, muitos memes já rolando mesmo. Eu já vi muitas mensagens hoje nas redes sociais, as pessoas falando que vão conferir o Oscar no barzinho da Vai ter esquina. torcida Vai ter organizada. torcida, vai ter clima de Copa, não Vai, adianta vai. ela não querer. Eu Vai ter clima de queria retornar com o vídeo do Lula, porque eu notei uma mudança É outra estética, né? na estética uma nova do estética. vídeo do E Lula. mensagem também. Ele foi Sim. mais Direto, né? leve. Ele não citou a questão do extremismo, da ultradireita, e preferiu falar nisso que a gente está colocando aqui, né? No fato do E bem brasileiro. mais popular mesmo, bem mais popular, Bem a mais a pegada linguagem do da vídeo. internet, né? Mesclando com outras imagens. Pegando o meme dela, ela brincando lá no programa que ela Super foi. indicada. Então, assim, eu acredito realmente já é o Sidônio agindo Uma aí, mudança. já é essa mudança que realmente são aqueles vídeos que vão ser feitos agora, a partir de agora, nesse clima clima de internet. Parece mesmo. que o básico já foi entendido, que rede social, principalmente de político, não é sobre o político. Atenção, políticos. Repare bem o que Kátia D'Angeli vai dizer sobre rede social de político. E, por favor, qualquer uma. escutem. E principalmente sobre político, que é uma figura e uma mensagem difícil de ser assimilada. Não é sobre você, não é sobre o eu, é sobre o outro. Pronto. E tá aí o Lula falou sobre o Brasil. Agora, ainda sobre Ainda Estou Aqui, o livro de Rubens Paiva vai ser distribuído nas escolas do Piauí. Quem trouxe a novidade, Aline, foi